A Rússia voltou a ameaçar o Ocidente caso os 300 bilhões de dólares em dinheiro russo retidos no exterior sejam utilizados em apoio à Ucrânia. Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanha no canal, faça aí sua inscrição. Já somos mais de 71 mil inscritos, mas ainda falta você. Então inscreva-se e vem comigo. Pessoal, no último domingo, dia 28 de abril, a Rússia, por meio da porta-voz do seu governo, essa moça aí, Maria Zakharova, voltou a ameaçar países ocidentais com resposta severa, caso haja confisco, ou seja, o uso dos bens russos congelados no exterior. Que bens russos são esses que estão congelados no exterior? Vamos entender aqui, ó. Em março de 22, os países do G7, que são Estados Unidos e Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Japão. Esses países decidiram bloquear cerca de 300 bilhões de dólares em ativos do Banco Central da Rússia, ou seja, dinheiro russo que estava depositado nos bancos desses países. A medida foi uma das primeiras entre dezenas de sanções impostas a Moscou. 2/3 desse valor, ou seja, pouco mais de 200 bilhões de dólares, estão em bancos britânicos ou de países membros da União Europeia. O resto foi retido por instituições dos Estados Unidos, Canadá e do Japão. Ou seja, lá no início da invasão russa à Ucrânia em 22, os países ocidentais aliados da Ucrânia, como uma forma de boicotar, de tentar pressionar a Rússia, fizeram o quê? Congelaram esse dinheiro russo que estava depositado em seus bancos. E aí, frequentemente desde então, levanta-se nesses países ocidentais o seguinte questionamento: por que não utilizarmos esses recursos da Rússia que estão retidos em nossos bancos para ajudar a Ucrânia, tanto na compra de novas armas como também na reconstrução do país? E aí, sempre que esse assunto vem à tona, a Rússia responde, como aconteceu no último domingo. Olha o que disse aí literalmente a Maria Zakharova: os fundos russos devem permanecer intactos. Caso contrário, uma resposta severa seguirá o roubo do Ocidente, afirmou aí a Zakharova. Então perceba que ela falou aqui em resposta severa. Porém, não especificou, não descreveu que tipo de resposta severa seria essa dada pelos russos. O fato é que é uma ameaça. A Rússia, sempre que tem confrontada essa possibilidade de ter o seu dinheiro utilizado em apoio ao seu inimigo, a Rússia reage e faz algum tipo de ameaça aos países ocidentais. Aqui, por exemplo, manchete de fevereiro deste ano: o Ocidente quer utilizar dinheiro russo congelado para ajudar a Ucrânia. Essa outra, de março: a União Europeia planeja enviar rendimentos, aqui não é o dinheiro em si, né? Mas sim o que ele está rendendo. Planeja enviar os rendimentos de ativos congelados da Rússia para fundo de armas da Ucrânia. Olha só, a União Europeia deveria pegar 90% dos rendimentos dos ativos russos congelados na Europa e transferi-los para um fundo administrado pela União Europeia, que financia armas para a Ucrânia, propôs o chefe de política externa do bloco, Josep Borrell, na terça-feira, dia 19 de março. Ou seja, pessoal, esse assunto é um assunto frequente nas mesas de negociação, de discussão política na Europa, nos Estados Unidos, sobre o que fazer em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia. E aí, aqueles que defendem o uso desse dinheiro, sobretudo nos Estados Unidos, se baseiam em algo que foi feito com dinheiro iraquiano lá no já distante ano de 2003. Você se lembra que em 2003 os Estados Unidos invadiram o Iraque, acusando o então ditador daquele país, Saddam Hussein, de possuir armas de destruição em massa e ser também apoiador de grupos terror-RISTA. Certo? E aí dá uma olhada no que houve. Em Washington, alguns veem na invasão americana do Iraque, em 2003, um precedente que poderia ser copiado. O que aconteceu naquela época? Na ocasião, o então presidente americano George W. Bush determinou o confisco de 1,4 bilhão de dólares em fundos do Iraque que estavam em instituições americanas, e o dinheiro foi usado para a reconstrução do Iraque. Então, baseado nesse exemplo, alguns afirmam que o Ocidente deveria fazer o mesmo com o dinheiro russo. Eu particularmente não gostei dessa comparação, viu? Porque são situações totalmente diferentes. O que está sendo proposto agora é utilizar o dinheiro do invasor, no caso da Rússia, em apoio ao país invadido. Na época, o que se fez foi o país que invadiu, no caso Estados Unidos, invadiu o Iraque,
decidiu os Estados Unidos por utilizar o dinheiro iraquiano na reconstrução do próprio país que ele ajudou a destruir. Então, assim, são exemplos totalmente distintos e vale lembrar que na época o governo do Iraque que sucedeu, ou seja, que foi instalado após a derrubada de Saddam Hussein, foi um governo aliado, um governo escolhido pelos Estados Unidos da América. Então, são exemplos aí totalmente distintos. E aí, esse uso do dinheiro se daria com esse propósito aqui, ó, no caso do dinheiro da Rússia, né? No caso russo, a simples ameaça do confisco seria uma forma de pressionar Vladimir Putin para que ele interrompa a guerra e se sente à mesa de negociações. Caso contrário, estaria aberto um caminho legal e moral para o uso desses recursos. A ideia então é pressionar o Vladimir Putin. A Zakharova respondeu também, ó, não sei quem está dizendo o quê, mas não trocaremos fundos por nossos territórios. Nunca barganhamos nossa pátria. Então, em outras palavras, o que ela disse foi o seguinte, se vocês acham que nós vamos trocar os territórios que nós ocupamos e consideramos como sendo nosso por dinheiro que está no exterior, podem tirar o cavalinho da chuva. Não vamos fazer isso. Busquem outras formas de tentar nos pressionar, porque essa não vai dar certo. Beleza, gente? Ficou claro isso aí? E aí, por mais que haja gente nesses países, né, alas políticas nesses países ocidentais, que defendam esse uso do dinheiro russo, há também quem seja contrário. Olha aqui a manifestação de um ministro francês. Ó. França diz não haver base legal para confisco de dinheiro russo. Entendemos que tomar uma decisão tão significativa, ou seja, utilizar ativos bloqueados de outro país, que consiste em utilizar a propriedade estatal, necessita de uma base jurídica muito forte. E essa base jurídica deve ser aceita não só pelos países europeus, não só pelos países do G7, mas por todos os Estados-membros da comunidade internacional, declarou o ministro da Economia e Finanças da França, Bruno Le Maire, isso lá no final de fevereiro agora deste ano. Ou seja, há também, dentro desses países ocidentais, aqueles que não são favoráveis ao uso desse dinheiro, julgam que não há base jurídica para que o Ocidente possa fazer isso. Até porque, caso seja feito isso, pelo menos na visão destes que são contrários, isso acabaria criando um precedente muito perigoso, que poderia dar a possibilidade de qualquer outro país no mundo que possua dentro dos seus bancos dinheiro pertencente a outros países, daria a eles a possibilidade de criar algum argumento para pegar esse dinheiro e utilizá-lo também como bem desejasse. Eu não estou falando que eu concordo ou discordo disso, viu, pessoal? Eu estou apenas apresentando aqui o ponto de vista desses que são contrários. Mas eu quero saber a sua opinião. Diante disso que eu expus para vocês, você acha justo os países ocidentais pegarem dinheiro russo retido nos seus bancos e utilizá-los em apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia? Escreve aí para mim o que você pensa sobre esse assunto. Se gostou do vídeo, deixa aí o like. Se não gostou, deixa o dislike. E considere também apoiar financeiramente o canal. Vocês sabem que a plataforma remunera muito mal. E aí preciso do seu apoio para continuar aqui produzindo esse tipo de conteúdo. Dados da minha chave Pix presentes aqui na descrição deste vídeo. Te espero no próximo. Um abraço, até lá, valeu!